Graça e paz para todos. Professores e professoras de escola dominical, estamos começando mais um trimestre para comentarmos, para trazermos um subsídio a respeito da revista de escola bíblica dominical da editora Betel, nesse primeiro trimestre de 2015, que trabalha o tema A Fidelidade de Deus. Evidentemente que essa lição ela aponta para todas as dimensões da fidelidade. A fidelidade de Deus, a fidelidade de Jesus, a fidelidade de homens no texto bíblico, a fidelidade da igreja, a fidelidade no ministério, a fidelidade na família, a fidelidade no casamento, a fidelidade na relação entre pais e filhos, a fidelidade no ministério, a fidelidade e suas dimensões, e essa fidelidade também em tempos de crises, e, finalmente, as recompensas da fidelidade. É um tema fascinante, é um tema que foi bem desenvolvido através das 13 lições. O professor, a professora de escola bíblica dominical, com certeza, observará a profundidade de como foi escrito esses textos, essas 13 lições, e também a linguagem acessível, capaz de fazer que cada professor veja que o texto é inteligível, que o texto é claro e acessível a todo professor e a toda professora. Então a gente convida você para essa viagem de 3 meses, viagem fascinante, através das páginas das Escrituras, para estudarmos sobre a fidelidade. Quando a gente fala sobre fidelidade, a gente tem muitas dimensões, mas inicialmente, primariamente, em primeiro lugar, sempre quando falarmos ou falamos sobre fidelidade, ela deve começar em Deus. Porque Deus é fiel, a sua essência, a fidelidade faz parte da sua essência, faz parte do seu caráter, a fidelidade é um de seus atributos, então Deus não pode negar a si mesmo, por isso ele é fiel. No primeiro ponto da nossa revista, a gente trabalha sobre a fidelidade de Deus na perspectiva do caráter de Deus. Então, perceba bem, a vida de Deus não muda, o caráter de Deus não muda, os propósitos de Deus não mudam. Então, Deus é fiel. Essa fidelidade de Deus, ela serve como parâmetro, como modelo, como extensão para a nossa fidelidade. Então nós não somos fiéis porque nós queremos ser fiéis, mas nós somos impelidos pelo caráter de Deus, né? Motivados e otimizados pelo caráter de Deus para sermos fiéis. Então nós temos uma referência, um forte e indescritível, incomparável modelo de fidelidade que está na pessoa de Deus. Então, desde a antiguidade, o salmista Davi dizia que Deus é fiel. Então, ele não está sujeito a alteração. Deus não muda nos seus propósitos, né? As palavras das Escrituras que ele mencionou através de profecias, propósitos e promessas serão cumpridos fielmente. Então Deus ele não envelhece, a sua vida não aumenta nem diminui, ele ganha novas forças, não ganha novas forças, nem perde o que possui. Então Deus não se altera, ele não muda. Uma das características dos atributos do caráter de Deus, além da fidelidade, é que ele é imutável. Uma outra característica, uma outra qualidade do caráter de Deus é que, além dele ser fiel, dele ser imutável, Deus, a gente pode compreendê-lo que ele é a fonte, ele é a verdade. E por isso há o atributo da veracidade. Em Deus está a verdade. Entrando no segundo tópico, o texto traz a ideia que Deus também é fiel, que a sua fidelidade também está relacionada com o cumprimento
de suas promessas. Então, as promessas de Deus, elas podem ser de maneiras condicionais, ou seja, exigir obediência, mas também as promessas de Deus podem ser ou serem entendidas como incondicionais. Ou seja, a maioria das promessas de Deus são incondicionais, sem necessitar da interferência, da participação humana. Ainda assim, Deus cumprirá cabalmente todas as suas promessas. Vocês lembram que as promessas para Abraão estão nessas duas categorias. Exemplo disso é que Deus abençoa Abraão, Deus faz promessas pessoais, nacionais e universais em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, mas também Deus diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Então, Deus, ele exige uma condição do homem ser obediente para que ande no seu caminho e que busque a perfeição, que busque o caráter de Deus. Então, é importante a gente estudar o tema fidelidade partindo da fidelidade de Deus. Ele é a fonte, a essência de Deus é a fidelidade. Então, ele foi fiel nas Escrituras com os homens e mulheres que lhe serviam. Ele foi fiel com as autoridades civis e religiosas. Ele foi fiel no cumprimento histórico para com Israel. Ele foi fiel com os profetas. Ele foi fiel com o povo na época do cativeiro. Ele foi fiel com o povo na época do Senhor Jesus, no Novo Testamento, resgatando-o da sombra das trevas e transportando para o seu reino de luz. E ele é fiel com a igreja, ele é fiel conosco no atual momento. O último tópico dessa revista fala sobre a fidelidade de Deus em relação ao seu povo. Então, inicialmente, Deus é fiel naquilo que fala. Deus também é fiel em perdoar. Quando o cristão, mesmo tendo pecado, transgredido as leis de Deus, atendido parcialmente na sua obediência a Deus, quando o cristão transgrediu o padrão das leis morais, cerimoniais, espirituais de Deus, aí ele encontra-se como um transgressor, como um pecador que está afastado de Deus. E ele percebe que dentre as riquezas de Deus está a sua capacidade de perdoar. Logo, esse cristão tem a oportunidade de se aproximar de Deus, de suplicar a Deus, entrando em sua presença como um cristão sincero e verdadeiramente arrependido, para posteriormente ser restaurado. Então, Deus, através da sua fidelidade em perdoar, ele promove a restauração do homem na sua presença, reconciliando-os através de Cristo. Deus é fiel também em nos socorrer. Ele é fiel também em proteger o seu povo, proteger a sua igreja, ao ponto de que, às vezes, ele deva interferir, entrar na história da igreja para salvar o seu povo, para libertar o seu povo. Hoje, a igreja cada vez mais precisa observar isso, precisa entender que Deus sempre promoveu segurança para a sua igreja. E finalmente a lição fala da promessa da presença de Deus. Ele está presente todos os dias, Ele está em todas as horas, Ele nunca abandonou a sua igreja, Ele nunca deixou o seu povo sem a sua proteção, sem a sua segurança e sem o seu perdão. É preciso a gente entender, né, que isso é uma verdade bíblica, que isso é uma promessa da fidelidade de Deus, dele estar sempre e para sempre com o seu povo. Portanto, nesse trimestre, vamos experimentar a fidelidade de Deus. Vamos viver fielmente, refletindo a fidelidade pedagógica do nosso Deus. Que Ele vos abençoe em Cristo Jesus.